Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje daremos continuidade ao modelo ISLMBP. Mais especificamente, falaremos sobre o caso de uma economia com perfeita mobilidade de capitais e analisaremos os impactos da política monetária, fiscal e da taxa de câmbio. Retomando então o que nós vimos ao longo desse módulo, fizemos as condições para a abertura da economia, falando sobre a questão das transações correntes, da conta financeira, como elas impactam as curvas originais ISLM. Posteriormente, nós falamos sobre os determinantes de uma economia sem mobilidade de capital. E agora falaremos sobre uma economia com perfeita mobilidade de capital. Então, como já havia adiantado, nós analisaremos qual será o impacto de equilíbrio entre as três curvas, quando haverá uma expansão da política monetária, uma expansão da política fiscal, para uma taxa de câmbio fixa, uma política de desvalorização da moeda doméstica, e posteriormente falaremos as mesmas questões para uma economia com taxa de câmbio flutuante. Vamos lá. Retomando alguns aspectos já tratados, com perfeita mobilidade de capital, a alteração que iremos observar em relação a ISLM é a mesma. Agora, em relação à curva BP, ela vai deixar de ser dependente do nível de renda, dado a condição das exportações, e ela vai passar a depender exclusivamente da relação entre taxa de juros doméstica e taxa de juros internacional. Como aqui uma observação importante, como estamos falando em termos de mobilidade perfeita de capitais, a condição é que a taxa de juros doméstica seja igualzinha à taxa de juros internacional, porque aqui agora nós não temos o risco país, certo? O risco país, eu vou pular aqui, tem uma coisa que a gente vai usar. Nós não temos o risco país e também nós não temos o custo de transação com mobilidade perfeita de capital. Então, ela some. Algo que foi simplificado aqui nessa apresentação do modelo, aqui para o manual da USP, é que também temos que incorporar, né, como já observamos anteriormente, inclusive no vídeo do professor Alessandro, temos a questão da incorporação da expectativa da taxa, da variação da taxa de câmbio. Mas para simplificar, a gente inicia a análise com essa equivalência e posteriormente nós podemos fazer relações de se há uma alteração na expectativa de variação na taxa de câmbio, qual que vai ser o impacto do nosso modelo. Então a gente pode fazer essa relação, mas inicialmente aqui vamos manter apenas esses aspectos. Então essa será a nossa curva do balanço de pagamentos. A BP será horizontal. Então, para uma economia sem mobilidade de capital, a BP ela é vertical. Agora, com uma mobilidade, ou seja, depende apenas um único nível de renda que determina o equilíbrio. Agora, quando falamos em termos de taxa de câmbio com mobilidade perfeita, a única variável importante para determinar o equilíbrio do balanço de pagamentos é a taxa de juros, que tem que ser igual à taxa de juros internacional. Podemos aqui ou não incluir a expectativa de variação da taxa de câmbio. Simplificadamente, a gente inicia sem isso, tá? Não vai mudar muito para a análise inicial do nosso modelo. Então, a partir dessas condições, vamos fazer uma observação de como será o equilíbrio entre renda e taxa de juros, com então o acontecimento dessas políticas econômicas, iniciando pela política monetária expansiva, mantendo a taxa de câmbio fixo, aqui para a situação então que nós iremos ver ao longo do vídeo, de plena mobilidade de capital. Iniciando a análise, diferentemente do que era quando não havia ausência de capitais, vamos sempre manter então, a nossa curva BP quando nos falamos de perfeita mobilidade de capitais, e a partir disso vamos ver as relações. Então, a primeira questão é: houve um deslocamento da minha política monetária aqui para a direita e para baixo da LM, e vamos analisar qual que é o impacto. Então, como eu frisei bem no vídeo passado, o ajuste sempre se dará no novo ponto de equilíbrio entre a IS e a LM. Não é no novo ponto em relação a BP. Bom, então aqui nós temos o ponto B,
e aqui tínhamos o ponto A. Então, houve de início, né, o aumento da política monetária, aumentou a emissão de moeda, consequentemente, houve um aumento da renda e uma queda da taxa de juros. Aí, tal qual no vídeo passado, a pergunta é: o que acontece com o balanço de pagamentos? Bom, no vídeo passado, o fator determinante para analisar o que havia com o balanço de pagamentos era analisar o impacto. Aumentou a renda, vai aumentar as importações, então eu vou passar a ter um déficit de transações correntes. Então, a variável relevante de análise é como a renda havia aumentado ou diminuído, né? Dependendo da dinâmica e qual seria o impacto posterior. Agora não, agora o que a gente vai analisar é a taxa de juros, porque não importa o meu nível de renda, tá? Então, essa variável aqui é a variável de ajuste. Então, qual que seja o nível de renda, haverá um fluxo financeiro capaz de financiar as transações correntes de mobilidade perfeita, desde que a taxa de juros seja condizente com a internacional. Então, o que nós vemos no ponto B? Há uma redução da taxa de juros comparativamente ao resto do mundo. Então, o que acontece com o balanço de pagamentos? Nós temos um déficit, né, no balanço de pagamentos, ok? Então, o que acontece? Há um aumento na demanda por dólar. O Banco Central, então, ele tem que aumentar a oferta de dólar. Como que ele faz isso? Então, ele dá dólar para o mercado e ele recebe reais em troca. Ou seja, eu tenho uma redução da quantidade ofertada de moeda no mesmo patamar que o inicial. Então, de forma resumida, o que eu tenho? Eu tenho que a minha renda ela aumenta uma vez, só que ela também cai uma vez, portanto, ela fica igual. A minha taxa de juros é a mesma coisa. Ela reduz uma vez e agora aumenta uma vez. Portanto, ela fica igual. O que a gente tem também, né? Que a gente analisou no vídeo passado, as reservas. Bom, as reservas, como o Banco Central ele teve que oferecer dólares, as reservas elas sofreram uma redução. Portanto, o ponto C será igual ao ponto A. A economia volta para a mesma situação de início. Então, não importa se o balanço de pagamentos possui uma perfeita mobilidade ou ausência de mobilidade de capitais, se a taxa de câmbio é fixa, a autoridade monetária ela não consegue determinar o nível da taxa de juros. Okay? Ela fica limitada pela situação de equilíbrio externo. Por motivos diferentes, um é renda, o outro aqui é taxa de juros, mas em nenhum caso a política monetária tem eficácia. Agora vamos ver uma situação em termos de política fiscal. Tá? Então, ao invés de falar de política monetária, agora o nosso impacto é uma análise da política fiscal. Aqui estão o PF, política fiscal. A taxa de câmbio continua fixa e com perfeita mobilidade de capitais, ok? Então, nós teremos um deslocamento para a direita e para cima da nossa IS. Então, aqui nós temos IS'. Aqui nós temos o ponto de partida original, o A. Esse será nosso ponto B. Nesse ponto B, nós temos um acréscimo tanto da taxa de juros quanto do nível de renda. Então, o primeiro aspecto é: aumentou os gastos do governo, aumentou a renda I. Agora, o que nós temos de analisar é o seguinte: estou em déficit ou estou em superávit? Você se lembra que no vídeo do caso da ausência de mobilidade de capitais, o aumento do gasto do governo provocava uma situação de déficit. Então, nós tínhamos esse nível de renda aqui. Para a direita, nós tínhamos o aumento das importações
sem reduzir, sem aumentar também as exportações. Consequentemente, o que nós tínhamos? Um déficit de balanço de pagamentos. Agora, o nível de renda não importa mais. O que importa é apenas o nível da taxa de juros. E nesse patamar aqui, nós temos uma taxa de juros maior. Ou seja, nós passamos a ter um superávit no balanço de pagamentos, que é uma situação oposta do que acontecia sem mobilidade de capitais. Portanto, o que eu tenho? Eu vou ter agora uma situação em que eu tenho um aumento da oferta de dólares, já que agora está entrando capital no país. Então, o que o Banco Central faz? Então, o Banco Central, no caso do Brasil, né, se for o Brasil, ele vai aumentar a demanda por dólar. Então, ele vai passar a comprar esse dólar excedente. Então, ele faz isso, né, ele paga em reais, consequentemente, há um aumento da quantidade de moeda. Ou seja, eu tenho um novo deslocamento da minha LM, né? Um deslocamento da minha LM aqui até que atingir, né? Vamos supor que isso aqui seria o ponto de equilíbrio da igualdade com a nova IS. Portanto, vejam que agora o aumento do gasto do governo, se há uma perfeita mobilidade de capitais, ao elevar a taxa de juros, ele atrai mais capital, o Banco Central age comprando esse dólar excedente, consequentemente aumenta a quantidade de moeda da economia, provocando um aumento no nível de renda. Portanto, ao final do processo aqui, eu tenho em termos de renda, um aumento de 2 vezes. Em termos de taxa de juros, ela aumenta uma vez e cai uma vez, aumenta e cai, e ela fica igual. Então, aqui a gente sabe necessariamente que a taxa de juros vai manter o mesmo patamar inicial. Não tem a questão de incerteza, aqui é certeza, tá? E as reservas, elas aumentaram. Agora vamos analisar o caso da política cambial. Então, a política cambial, tá? Quando a gente também, obviamente, tem que ser com câmbio fixo, vocês vão ver que o efeito é o mesmo. Porque, olha só, tal qual o aumento do gasto do governo, uma política de desvalorização da moeda também provoca um aumento, um deslocamento da MES, da mesma forma que era o que acontecia com o gasto do governo. Porque assim, com uma desvalorização, tem uma menor nível de importação e um maior nível de exportação, né, como nós vimos bem no vídeo passado. Portanto, quando nós temos esse deslocamento da IS, eu tenho esse novo ponto de equilíbrio B. Agora tem uma diferença importante em relação ao passado. No vídeo passado, nós tínhamos uma situação em que haveria também um deslocamento da curva VBP, inclusive num patamar superior à da MIS, certo? E que provocaria, portanto, então, um novo movimento da curva LM para colocar a situação, então teria um duplo impacto no nível de atividade econômica. Bom, agora o que acontece? A minha BP, ela não se desloca. Ela não se desloca porque a taxa de câmbio, ela deixa de ter uma relação com a curva de balanço de pagamentos. A única coisa que importa é que há um novo patamar de taxa de juros e essa taxa de juros é maior do que acontecia, do que era previamente. Portanto, com uma taxa de juros mais alta, eu atraio mais capital e eu vou ter o mesmo movimento, mesma dinâmica que nós víamos para a questão do aumento dos gastos do governo. Ou seja, a lógica acaba sendo bastante semelhante. Então, eu tenho um novo equilíbrio aqui na nova LM conhece, ou seja, a lógica é idêntica do que acontecia do aumento dos gastos do governo. Então, todos os resultados que nós vimos aqui agora há pouco, eles vão ser mesmo igualmente refletidos no caso da desvalorização da moeda. Então, reforçando que
a feita de comparação aqui sem mobilidade de capitais, a desvalorização da taxa de câmbio, ela tinha um efeito muito importante para determinar o nível de renda. E aqui também vai ter o impacto de elevação duplamente da renda decorrente do aumento do gasto do governo. Então, como podemos ver no caso da situação de sem mobilidade de capitais, há também um deslocamento da minha LM, só que a causa era eu tenho um superávit de balanço de pagamento decorrente do fato da balança de pagamento se mover mais do que IS. Já no caso atual, o que provocou o superávit de balanço de pagamentos é o patamar da taxa de juros mais alta. Então, em ambos os casos, eu tenho o deslocamento da IS seguido da LM, mas as causas são diferentes. Passando para a análise da taxa de câmbio flutuante, vamos iniciar então pela política monetária. Agora, fazemos então o deslocamento para baixo e para a direita da nossa curva LM. Portanto, aqui nós temos o ponto inicial, aqui nós temos o ponto intermediário. Então, aqui nós temos uma queda do nível da taxa de juros e uma queda e um aumento do nível da renda. Então, fazendo nossa dinâmica, aumentou a quantidade de moeda, aumentou a renda e reduziu a taxa de juros. Como aqui para BP horizontal, né, para perfeita de mobilidade de capitais, o que importa é a taxa de juros, nós temos uma situação de déficit no balanço de pagamentos. Bom, então, como vocês viram, quando a gente tem uma taxa de câmbio fixa, o Banco Central ele teria que aumentar a oferta de dólares, consequentemente, haveria um enxugamento da quantidade de moeda e a LM iria voltar. Agora não, agora nós temos uma situação de câmbio flutuante. Então, há uma saída de dólares, já que a moeda está mais depreciada, consequentemente, haverá uma depreciação da moeda. Como a moeda se depreciou, haverá um impulso para aumentar as exportações e reduzir as importações. Consequentemente, teremos um deslocamento da nossa curva IS decorrente da melhora das exportações líquidas. Então, o novo ponto de equilíbrio será no ponto C. Então vamos lá, nós temos déficit no balanço de pagamentos, só que ao invés de, como era no câmbio fixo, haver uma elevação da oferta de dólar por parte do Banco Central e, consequentemente, uma queda da quantidade de moeda ofertada, voltando ao patamar inicial, a economia, nós temos um novo movimento. Então, o que nós teremos ao final do processo? Então, 10 planos de pagamentos, há um aumento do patamar da taxa de câmbio e S desloca para a direita, certo? Já que há aumento das exportações líquidas. Então, ao final do processo, eu vou ter um aumento da renda duas vezes. Eu tenho que a taxa de juros ela cai uma vez e depois aumenta uma vez, ficando igual. Então, ao final do processo, ela fica igual. E reservas agora deixa de existir, né? Não tem aqui mais a importância das reservas, porque o ajuste, ao invés de ser feito via nível de reservas, né, agora é feito via taxa de câmbio. Então, quando nós tínhamos uma política monetária para taxa de câmbio fixa, ela era totalmente ineficaz e com taxa de câmbio flutuante, ela é duplamente eficaz, tem um duplo impacto sobre a renda. Por fim, agora vamos falar em termos de política fiscal com a taxa de câmbio flutuante. Então, nós teremos um deslocamento para a direita e para cima da nossa curva IS, IS', ela será no ponto de equilíbrio aqui no ponto B da LM original. E agora, então, vamos lá. Então, aumenta o gasto do governo, aumenta o nível de renda e da taxa de juros. Consequentemente, nós temos um superávit
no balanço de pagamentos. E o que acontece agora com o taxa de câmbio flutuante? Eu tenho uma redução no patamar da taxa de câmbio, tem uma apreciação da nossa moeda. Consequentemente, caem as exportações, né, e aumentam as importações, e nós temos posteriormente uma queda na renda e na taxa de juros. Então, enquanto a moeda se mantém apreciada, as exportações e importações elas vão caindo até que o ajuste volte para o patamar inicial. Se houvesse novo gasto do governo, a situação se manteria. Ou seja, nós temos, com mobilidade perfeita de capitais, uma situação oposta se falamos de taxa de câmbio flutuante ou se falamos de taxa de câmbio fixa. Se a taxa de câmbio é flutuante, a política monetária é eficaz e a política fiscal é ineficaz. Se a taxa de câmbio é fixa, a política monetária é ineficaz e a política fiscal é eficaz. Então, retornando aqui nossa dinâmica, renda e juros são estáveis. Então, fazendo a revisão aqui, utilizando os slides do próprio livro, as figuras do próprio livro, né, passar rapidamente. Então, nós temos aqui política monetária, taxa de câmbio fixa. A LM se desloca para a direita e para baixo. Nós temos um débito para os pagamentos, o Banco Central atua e ela volta para o final. Então, aqui inicial, aqui intermediário e aqui volta a ser o final. Então, não tem resultado. Política fiscal expansionista. Então, há aumento da quantidade de moeda, então nós temos esse inicial, aqui é o ponto intermediário. O Banco Central agora, como tem superávit no balanço de pagamentos, já que a taxa de juros é mais alta, ele vai expandir a quantidade de moeda ao adquirir os dólares excedentes. Então, ao final do processo, nós teremos um aumento da renda duas vezes. Aqui agora, em termos de taxa de câmbio fixo, a situação é praticamente idêntica ao que acontece com a política fiscal, porque teremos igualmente um deslocamento da IS e, diferentemente do que era uma situação de ausência de mobilidade de capitais, a BP ela não vai ter qualquer movimento, já que agora a saldo de transações correntes é irrelevante para o equilíbrio do balanço de pagamentos e o que importa só é a questão da conta financeira. Portanto, nós temos um saldo positivo na conta financeira decorrente do aumento dos juros, entra mais capital, o Banco Central ele vai então oferecer dólar no mercado e, vai demandar dólar no mercado e, consequentemente, vai receber em reais, expandindo a quantidade de moeda. Agora, para a taxa de câmbio flutuante, nós temos uma situação totalmente contrária. Há uma expansão da política monetária. Então, eu tenho uma situação de déficit no balanço de pagamentos. Então, aqui a situação inicial, a situação intermediária. Com déficit, a taxa de câmbio flutua. Então, eu tenho um deslocamento da IS para a direita e para cima, decorrente do aumento das exportações líquidas. E, por fim, a questão da política fiscal expansionista. Então, é o contrário, né, com taxa de câmbio flutuante. Nós temos uma situação aqui inicial, o deslocamento para a direita e para cima da nossa IS. Nós temos uma situação de superávit, aprecia a nossa moeda, né, diminui o patamar da taxa de câmbio, então passa a ter uma queda nas exportações e aumento das importações, portanto o resultado final é igual ao inicial. Aqui nós utilizamos mais uma vez o manual da USP, né, realizado pelos professores Lopes e Vasconcelos, e ainda estamos no capítulo 6. Obrigado por ter assistido até o final esse vídeo. Nós concluímos assim a situação do balanço de pagamentos com perfeita mobilidade de capitais e no próximo vídeo falaremos sobre a situação de mobilidade imperfeita de capitais. Como na questão da mobilidade imperfeita de capitais, nós temos tanto a situação em que a BP é mais e menos inclinada que a LM, nós faremos uma divisão nesse vídeo. Primeiro falaremos apenas sobre a situação de câmbio fixo e no vídeo posterior, concluindo então nossos vídeos, nós falaremos sobre uma situação em que a mobilidade de capitais imperfeita se dá no regime de taxa de câmbio flutuante. Então, até esses próximos vídeos.